Olá, queridos, graça e paz ao seu coração. Eu sou o pastor Matheus Soares e para mim é um prazer muito grande poder estar com vocês novamente nessa terceira parte da nossa série O Tempo. Quero agradecer a todos os irmãos, você que tem compartilhado, você que tem aqui se inscrito no nosso canal, você que tem deixado seus comentários. Olha, eu quero agradecer o carinho de todos vocês. Eu tenho certeza que de alguma forma essa série tem ministrado, Deus tem ministrado o seu coração. Então, logo depois da vinheta, nós estaremos retornando aqui nessa terceira parte da nossa série chamada O Tempo. Olá, queridos, graça e paz ao seu coração, retornando aqui a nossa terceira parte dessa série que eu tenho certeza que tem sido uma bênção de Deus para a sua vida, com o nome O Tempo. Quero agradecer você que tem compartilhado, você que tem deixado seus comentários aqui, você que tem se tornado um dos nossos inscritos aqui do canal. Deus continue te abençoando. Nós viemos já dialogando aqui, explanando um pouco da palavra. Nós começamos lendo lá no livro de Eclesiastes, depois nós viemos para o Evangelho também, e hoje eu quero também meditar juntamente com vocês dentro dessa temática que a gente está explicando sobre ela, a respeito sobre o tempo, porque é um assunto muito vasto e dá para a gente aqui falar de muitas coisas, né? Mas hoje eu quero estar falando um pouquinho também a respeito também do tempo, novamente, dentro dessa temática que a gente está seguindo ela, nós vamos estar falando um pouco do tempo. E hoje nós vamos, dando continuidade, nós vamos ler lá no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, nós vamos ler a partir do versículo 9 do capítulo 18. Vai estar passando na tela aí do seu vídeo, você que não tem a sua Bíblia aí, mas vai estar passando o texto aí na sua tela do seu vídeo, ok? E antes da gente começar a fazer a leitura, eu quero te convidar, você que ainda não é um inscrito no nosso canal, lá no YouTube, vai estar passando aqui embaixo aqui o nosso endereço lá do nosso canal no YouTube, das nossas páginas também, no Instagram e lá no Facebook. Então, se você que ainda não é um inscrito no nosso canal, já vai lá, inscreva no nosso canal, já deixa o seu joinha, deixa o seu like. Você fazendo isso, você vai estar nos ajudando e o YouTube vai estar também impulsionando os nossos vídeos, ok? Você também que não nos segue ainda lá no Instagram, vai lá, curte a nossa página, torna um seguidor também, que assim você vai estar ajudando a nossa página também, né? A ter mais inscritos, a ter mais seguidores lá. E a nossa página oficial também no Facebook. Lá você vai ficar por dentro das programações, dias de culto e o que Deus tem feito aqui no nosso ministério, ok? Então vamos para a leitura no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, vai estar passando na sua tela, a partir do versículo 9, que nos diz assim, ó. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu, em pé, orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava, dizendo: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não outro, foi para sua casa justificado diante de Deus, porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será
exaltado. Agora no mesmo livro, no capítulo 19 do Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versículo 1, nos diz assim: chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu, apressado, e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Olha só que coisa interessantíssima nesses 2 textos que nós acabamos de ler. Mas, pastor Mateus, o que isso tem a ver com o tempo? Tem tudo a ver com tudo aquilo que a gente vem falando aqui no decorrer dessa série. É interessante quando a gente fala sobre o tempo e quando a gente se remete ao texto que está lá em Eclesiastes capítulo 3, que fala que para todo o propósito, debaixo do sol, debaixo do céu, há um tempo determinado para todas as coisas. E é tão interessante, e nós falamos também, explicamos um pouquinho, em que o próprio Salomão, tendo a revelação de Deus, que o próprio Deus colocou dentro do homem a eternidade. E nós já viemos explicando, dizendo que isso ficou ofuscado dentro do homem. Foi necessário que o próprio Deus viesse em carne, encarnasse em carne, para que ele ativasse novamente o reino que já estava dentro do homem. Ou seja, Deus abrindo a consciência, expandindo a consciência do homem, através do homem Cristo, do que Cristo fez. Assim essa chave ia ser virada dentro de nós. Nós falamos um pouquinho sobre isso. Se você ainda não viu a segunda parte, vai lá, assiste a segunda parte, que você vai entender o que a gente está dizendo aqui, o que eu estou dizendo aqui para você. Agora, olha só que coisa interessante. Jesus vai contar uma parábola. Nós lemos aqui no livro de Lucas, capítulo 18, onde Jesus diz para os seus discípulos e para todos aqueles que estavam ali à sua volta, que 2 homens saíram para orar no templo. Um era fariseu e o outro era publicano. Quem eram os publicanos daquela época, pastor? Os publicanos a maioria deles eram judeus que naquela época trabalhava para o governo de Roma para cobrar impostos sobre as pessoas daquela época. Só que alguns desses publicanos, eles abusavam, ou seja, Roma tinha uma taxa que era passada para esses publicanos para eles cobrarem os impostos daquelas pessoas daquela época, mas eles cobravam a mais. E esse dinheiro que entrava mais, eles ficavam para eles. Então, naquela época, era como se fosse uma traição, um judeu que se tornasse um publicano. É como se ele estivesse traindo a sua pátria. É como se ele estivesse traindo o seu povo. E naquela época, todo publicano não era bem visto pelo povo judeu. Era um povo rejeitado devido ao fato deles trabalhassem para Roma e fossem cobradores de impostos. E aqui nós vamos ver um homem chamado Zaqueu. Mas nós vamos falar um pouquinho
dele mais daqui a pouco. Vamos voltar aqui no capítulo 18. Jesus vai dizer que 2 homens saíram para orar ao templo. Um era publicano e o outro era fariseu. É tão interessante esse texto, que é uma parábola, mas existe um fundo de uma realidade por detrás disso. Porque todas as parábolas que Jesus falava não eram simplesmente palavras lançadas ao vento, historinhas inventadas, não. É porque de fato alguma coisa ocorreu. É porque de fato essas histórias ocorreram. É interessante que Jesus vai dizer que os 2 chegaram no mesmo lugar para orar. E é interessante que Jesus vai frisar dizendo que o fariseu que procurava se justificar diante de Deus. O texto já vai começar dizendo: a pessoa que confia na sua própria justiça, a pessoa que confia nela, aquela pessoa que confia nela própria, na sua própria justiça. E o texto vai nos dizer, Jesus vai dizer nessa parábola, que o fariseu começa a orar, a apresentar a Deus a sua oração. E a sua oração era simplesmente aquilo que ele fazia, simplesmente da posição que ele era no meio daquela sociedade. Falava, nas suas orações, o quanto ele fazia para Deus, o quanto ele era dedicado à religião dele naquela época. E quando ele olha para o publicano, ele fala: Senhor, eu te agradeço por não ser um roubador, por eu não ser um ladrão, vamos dizer assim, um adúltero. E ele vai pegar um pouco pesado dizendo: como esse publicano. Ali nós vamos ver uma diferença muito grande. Ou seja, pastor, o que isso tem a ver com o tempo? Tem tudo a ver. Porque precisava de uma chave ser virada na vida de Zaqueu. Mas você vai entender. Porque o tempo de Deus tinha chegado na vida também de Zaqueu. Eu sempre costumo dizer isso. Assim como nossos dias estão contados, os meus dias e os seus dias estão contados, assim é na minha vida e na sua vida. O tempo de Deus na minha vida e na sua vida, eles já estão contados. E quando o propósito de Deus tem que acontecer, tudo chega no seu devido tempo. Nada chega fora do seu tempo. Tudo chega no seu tempo certo. E como nós estamos falando sobre o tempo do reino de Deus ser ativado na vida de Zaqueu estava chegando. E você vai entender. Jesus, ele antes fala de uma parábola, ok? Só que essa parábola, ela vai ter que tomar forma. Essa parábola, ela vai se concretizar. E você vai entender. E o publicano simplesmente chega diante de Deus. Ele não se sentiu nem digno de olhar para o céu, de nem levantar as suas mãos para Deus, fazer a sua oração. Mas a única coisa que esse publicano ele vai fazer é bater a mão no seu peito e dizer: Senhor, em outras palavras, tenha misericórdia de mim, pois eu não me passo de um pecador. É tão interessante porque Jesus vai falar uma coisa aqui que eu não sei se vocês já notou ou tiveram essa revelação, vamos dizer assim. Jesus vai dizer, ele vai fazer uma pergunta no capítulo 18. E no capítulo 18, o Senhor Jesus, a partir do versículo 12, ele vai dizer, no versículo 13, ele vai dizer: entretanto, o publicano ficou à distância, ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, confessava a Deus: ser benevolente para comigo, pois sou pecador. Olha só a resposta que Jesus deu, a explicação que Jesus deu para os discípulos. Entretanto, o publicano ficou à distância, estava longe. Versículo 14. Eu vos asseguro que este homem, o publicano, foi para sua casa justificado diante de Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi o esforço que esse publicano fez para que ele fosse justificado diante de Deus? Nada. O único esforço que esse publicano teve foi reconhecer o seu real estado diante de Deus naquela época. Porque assim como o tempo de Deus estava chegando na vida de Zaqueu, assim também o tempo de Deus
chegou na vida desse publicano que Jesus vai usar como exemplo. Ou seja, o tempo de Deus. Existe um tempo de Deus na minha e na sua vida. Existe um tempo de Deus. Nada acontece por acaso. Deus não trabalha por acaso. Tudo é uma questão de tempo e de propósito. E Jesus vai dizer que aquele publicano, a atitude daquele publicano o levou a ser justificado. Ou seja, não houve mérito, não houve esforço, não houve nenhum esforço como aquele fariseu que, elevando a sua oração a Deus, dizendo o que ele fazia, a sua forma de adorar, falando que jejuava 2 vezes por semana, tentando se justificar diante de Deus e passar uma aparência pela qual aquilo diante de Deus era reprovável. E aqui Jesus vai dizer algo tremendo, que o publicano, ele saiu daquele dia justificado. Pastor Mateus, o que você quer dizer com isso? Não é diferente hoje nos nossos dias atuais. Eu sei que o tempo de Deus na minha vida chegou no ano de 2003, onde eu tive que tomar uma decisão, onde realmente eu escutei a voz do Senhor me chamando, e ali eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Ou seja, o tempo de Deus chegou na minha vida. E quando o tempo de Deus chega na minha e na sua vida, querido, não tem como a gente fugir, não tem como a gente tentar se desviar, porque existe um tempo determinado para cada um, para cada pessoa, para cada homem, para cada mulher, existe um tempo determinado do Senhor. E aqui o texto vai dizer que a única coisa que esse publicano fez foi confessar, foi reconhecer o seu estado pela qual ele estava diante de Deus. Ele se sentia um pecador. Ele se achegou na presença de Deus como pecador, mas devido ao que ele fez, o ato que ele fez de reconhecer, ele saiu justificado. Olha que coisa tremenda. E isso na mente dos discípulos, talvez isso não soou muito, talvez eles não entenderam o que de fato Jesus estava dizendo. E é tão interessante que quando nós vamos para o capítulo 19, vai acontecer de fato um exemplo nítido, notório dessa história, desse princípio que Jesus trouxe no capítulo 18. Isso vai ser replicado literalmente na vida de Zaqueu, ou seja, porque o tempo de Deus, do reino de Deus, ser ativado na vida de Zaqueu tinha chegado. Talvez você que está me ouvindo, você que vai me ouvir agora, não sei se é de dia, de noite, de tarde, na madrugada, mas eu quero dizer uma coisa para você. O tempo de Deus está chegando na sua vida. Ou o tempo de Deus já chegou na sua vida. Por isso você está aqui me ouvindo. Por isso você está ouvindo essa mensagem a respeito sobre o tempo. Às vezes as pessoas perguntam assim, eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei qual é o propósito. Sim, muitas das vezes nós tentamos indagar, tentamos buscar respostas e não encontramos, mas é no decorrer do tempo é que nós vamos entender, vamos discernir o que realmente o Senhor tem para fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. No capítulo 19 vai dizer sobre Zaqueu. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, ele era um judeu que se tornou um publicano trabalhando para Roma, um homem que acabou ficando muito rico e acabou sendo ali o chefe dos publicanos. E o texto vai dizer que Zaqueu, ele era de estatura pequena. É interessante, não sei se você notou também nesse texto, no capítulo 19, que o texto vai dizer que Jesus ele atravessou a cidade. Jesus ele não simplesmente atravessou a cidade por ir, ele não simplesmente saiu sem rumo, não. Jesus ele sabia o porquê que ele tinha que atravessar aquela cidade. Jesus sabia porque alguma coisa ia acontecer, um encontro ia acontecer. É interessante que o texto vai dizer que Jesus ele atravessou a cidade. Agora eu vou mais além. O todo, Deus, o eterno, ele atravessou todo o cosmo. Ele deixou toda a sua glória para vir
ao encontro do homem, ou seja, Deus ele se fragmentou. Deus ele deixou toda a sua glória para vir como homem, para entender de fato o que passa na mente humana, o que um ser humano sente, o que um ser humano sente no momento de dor, no momento de alegria, de êxtase, o que um ser humano sente nesses momentos. Ele queria saber de fato. Então ele atravessa o cosmos, ele atravessa as dimensões e nasce numa manjedoura. Olha que coisa tremenda. E o texto vai nos dizer que Jesus ele atravessa a cidade e creio eu que porque aonde Jesus passava, todos os lugares aonde Jesus passava, sempre uma multidão aflorava, sempre a multidão seguia ele, uma grande movimentação. Creio eu que era aquele corre-corre, era pessoas dizendo, ela está chegando, o Galileu chegou. E aquilo ia de boca em boca, com pouco que não, aquele lugar já estava tomado de pessoas para ver o Mestre. Eu tenho certeza que foi isso que chamou também a atenção de Zaqueu, mas creio eu que Zaqueu já tinha ouvido falar. Ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. Ele já tinha ouvido falar sobre o Mestre. A única coisa que ele queria era uma oportunidade. Porque lendo o texto, meditando no texto, você vai compreender que já existia um desejo latente no coração de Zaqueu em ver, não apenas ver, mas em conhecer o Mestre. E o tempo chegou, o tempo da oportunidade chegou, o tempo determinado de Deus na vida de Zaqueu estava chegando. Quando ele ouviu dizer que Jesus estava passando naquelas mediações, ele pensou, se eu ir até ele pela multidão, talvez eu vou ter um pouco de dificuldade. Mas eu vou fazer algo. Eu vou subir na figueira. Porque eu quero ver o Mestre. Eu quero poder contemplar o Mestre. O texto diz que ele sobe, mas a coisa foi tão rápida. Quando você começa a ler o texto, você vai entender isso. Foi tão rápido, porque Jesus ele sabia. O único propósito dele estar passando ali era de encontrar Zaqueu. E quando Zaqueu sobe naquela árvore, Jesus olha para cima, é interessante, Jesus olha para cima e fala, Zaqueu, desce, porque aprouve de eu repousar na sua casa hoje. Uau, que coisa tremenda. Zaqueu já tinha um desejo enorme de querer ver o Mestre, de poder conhecer o Mestre. Muitos vão dizer, mas ele subiu naquela árvore porque ele era de estatura pequena. Sim, o texto também vai dizer isso. Mas qual foi o esforço que Zaqueu fez? O único esforço que Zaqueu fez foi subir na árvore. Talvez muitas das vezes Deus espera de nós não grandes esforços, mas Deus sempre espera algo de nós. Deus sempre espera algo de mim e algo de você. Se Zaqueu não subisse naquela árvore, Jesus também poderia vê-lo, com certeza. Mas ele sobe naquela árvore para chamar a atenção de Jesus, para ver o Mestre. E quando ele subiu naquela árvore, Jesus olha para ele assim, Zaqueu, desce, porque aprouve eu hoje repousar na sua casa. O tempo de Deus tinha chegado na vida de Zaqueu. Já existia um desejo no coração de Zaqueu de conhecer o Mestre. Talvez você que está me escutando, você tem um desejo, mas o que falta em você às vezes é uma atitude. O que falta em você é dar um passo. Tem pessoas que muitas das vezes não tomam um passo porque às vezes tem vergonha do que fulano, beltrano vai pensar. Querido, não pense isso. Se o tempo de Deus está chegando na sua vida, se Deus está te chamando, vá. Se Deus está te chamando, este é o momento. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. E o texto vai nos dizer que Jesus foi para a casa de Zaqueu. Os fariseus, lembra do fariseu?
que foi orar junto com o publicano? Pois é, os fariseus também sempre ficavam por perto. Onde Jesus ia, eles também seguiam para ver se encontrava algum erro para apontar o mestre. E quando aquela multidão que estava ali do lado do mestre e estavam os fariseus, os discípulos, eles começam a murmurar dizendo: como que este homem pode entrar e comer na casa de um publicano, de um ladrão, de um roubador, de um traidor? O texto vai nos dizer que Jesus entra para a casa de Zaqueu. E Zaqueu dá um banquete. E naquele banquete de Zaqueu se levanta no meio daquelas pessoas que estavam ali presentes na sua casa, onde estava Jesus e os seus discípulos, e ele fala para o mestre: Mestre, eu restituo tudo aos pobres. Eu vou repartir toda a minha riqueza aos pobres. E se porventura eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus olha, tento imaginar eu que Jesus começa, quem sabe, a olhar os olhares. Ele olha para Zaqueu e fala: hoje a salvação entrou nessa casa. Queridos, é impossível. Eu sempre digo isso. É impossível quando Jesus entra na vida de alguém e essa pessoa não ser transformada. É impossível Jesus não entrar na vida de alguém e essa pessoa não se tornar sensível. É impossível Jesus, ao entrar na vida de alguém, e não fazer com que essa pessoa olhe para os pobres, olhe para as necessidades do aflito, olhe para as necessidades daquele que tem necessidade. Naquele dia, Zaqueu foi visitado pelo Criador dos céus e da terra. O tempo de Deus tinha chegado na vida de Zaqueu. Assim como aquele publicano que foi ao templo orar juntamente com o fariseu, que reconheceu o seu estado diante de Deus e que necessitava de misericórdia, de graça. A própria graça encarnada estava dentro da casa agora de Zaqueu. Zaqueu foi ao encontro de Jesus, porque ele já estava cansado. Ele não queria mais viver aquela vida que ele vivia. Ele não queria viver mais naquele estilo de vida, porque dá para entender que o coração de Zaqueu já estava angustiado. Algo já estava pesando no coração dele. Por isso que ele tomou a decisão de procurar o mestre. Eu quero dizer para você, não sei a situação que você esteja vivendo, mas eu quero dizer algo da parte de Deus para a sua vida. O tempo de Deus chegou na sua vida. O Senhor, Ele deseja repousar na sua casa. O Senhor, Ele deseja se assentar com você na mesa. O Senhor deseja comer com você na mesa. Ele quer ceiar com você. Ele quer estar com você. Mas basta você tomar e fazer com que Ele entre na sua casa. Tome esse primeiro passo. Dê o primeiro passo. E você vai, sim, experienciar e experimentar os milagres e as bênçãos de Deus para a sua vida. Nós estamos falando sobre o tempo. E o tempo do reino de Deus ser ativado na vida de Zaqueu chegou naquele dia. E a salvação entrou na casa de Zaqueu. E ele foi justificado pelo ato de fé e por ele ter reconhecido que ele necessitava de graça e de misericórdia. Amém, queridos? Olha, que esta palavra possa ter falado ao seu coração. Nós estamos aqui na terceira parte ainda, vamos ter a quarta, a quinta. Enquanto o Senhor nos dá a palavra, a gente vai estar fazendo vídeos aqui para vocês. Você que está conosco aqui desde a primeira parte, da segunda e nessa terceira, eu quero te pedir, compartilha nas suas redes sociais, compartilha lá nos seus grupos do WhatsApp, no Telegram, que você fazendo isso, outras pessoas também vão ser abençoadas, edificadas por essa palavra também, em nome de Jesus. Olha, eu quero agradecer a vocês pelo carinho, por vocês, os irmãos que têm compartilhado, os irmãos que têm me dado feedback, falado, pastor, continua, os vídeos estão bênção. Olha,
eu quero agradecer o carinho de vocês. E espero que essa série Deus possa ter ministrado o seu coração e que você possa ser abençoado por esta palavra em nome de Jesus. Ok? Então, vou parar por aqui porque o vídeo já ficou um pouco longo, ok? Mas quero fazer um pedido antes de acabar. Você que ainda não é um dos nossos inscritos aqui no canal, vai estar passando novamente aqui o endereço. Se torna um inscrito, deixa o seu like, compartilha. Você fazendo isso vai estar ajudando o nosso canal a crescer, para a gente divulgar, para a gente começar a fazer outros vídeos, outras séries, né? Para que outras vidas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Se inscreva também lá na nossa página, no Facebook e também no Instagram. Espero todos vocês na quarta parte da nossa série O Tempo. Fiquem todos na paz. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Shalom.